Oi, gente! Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 3. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 9 e 10 da apostila. Como vocês já sabem, o capítulo 3 ele tem como título, como tema, solo, água e população. Na última aula, nós nos dedicamos a estudar o solo, a preservação do solo, técnicas para fazer essa preservação, E na aula de hoje, nós vamos nos dedicar ao segundo tema do capítulo, que é água. Então, vamos lá. Coloquei no quadro uma pergunta para a gente refletir, Aonde está a água doce no planeta? Oceanos e mares, eles cobrem a maior parte da superfície terrestre. Porém, galera, a água de oceanos e mares, ela não é doce. Ela tem uma água salgada que não é adequada para o consumo humano. Então, para vocês terem uma ideia, para a gente poder ilustrar e compreender a questão da água, do total de água doce, apenas uma pequena parte, a menor parte, vai estar disponível em rios e lagos. A grande maioria, a maior parte da água doce do planeta, ela está congelada. Ela se encontra nas calotas polares. E o restante vai estar no subsolo. E como a gente consegue perceber, a partir desses dados, a distribuição da água doce, ela não ocorre de maneira uniforme no planeta. E com isso, diversas regiões sofrem com a escassez, com a falta dessa água doce. Além disso, o aumento da população mundial, com o aumento populacional, nós vamos ter um aumento do desenvolvimento de atividades de agricultura, da indústria de alimentos, e com isso, a gente vai aumentar a nossa demanda por água, ou seja, a gente vai ter um uso de água doce muito maior para, por exemplo, poder aumentar a produção dessas áreas que eu comentei com vocês. Mais da metade da água doce consumida no mundo inteiro e é usada na irrigação das plantações, certo? Ou seja, mais da metade da água doce vai para a irrigação, vai para a lavoura, vai para a agricultura. Sendo que esses vegetais, essas lavouras, essas culturas, só recebem metade dessa água. O restante evapora, retorna aos rios ou infiltra-se no solo e acaba carregando consigo uma quantidade considerável de agrotóxicos, além de contribuir com a salinização do solo. Ou seja, esse excesso de água não é tão bacana assim. Ele vai ter consequências bastante graves para essa região. Além disso, outro problema, outro desafio, outra questão que a gente tem, que eu tenho certeza que passou na cabeça de vocês, quando vocês leram o título da aula, quando a gente fala de crise hídrica, é impossível a gente falar de água e não pensar em poluição, A poluição da água doce é um problema que está se agravando cada vez mais. Rejeitos industriais, esgoto doméstico, lançado sem nenhum tipo de tratamento, lançado naturalmente nos rios, além do descarte inapropriado do lixo nesses cursos d'água, nesses rios, estão cada vez mais se tornando comuns. E o que acontece? Qual é a consequência dessas atitudes erradas que estão cada vez mais crescendo? A população acaba sendo a maior vítima de todo esse problema. Eu aposto que está também muito recente na memória de vocês, que no início de 2020, no início do ano passado, a qualidade da água distribuída pela SEDAI aqui no Rio de Janeiro estava assim, péssima, A água estava turva, estava escura, tinha um cheiro forte, um cheiro de terra. O sistema de tratamento adotado pela SEDAI não foi suficiente para oferecer à população uma água potável de boa qualidade. Então, assim, a população sofreu, e ainda teve uma volta em 2020, desse episódio de uma água sendo oferecida para a população de baixa qualidade. Áreas como no norte da África, como o Oriente Médio, como o sul da Ásia e o norte da China, são regiões com a maior escassez de água do mundo. Não produzem a quantidade necessária de alimentos, aumenta a fome, aumenta a pobreza
e além de doenças, né, relacionadas à má qualidade da água e à pouca água que está existente nessas regiões. Nesse contexto todo, né, dessa distribuição hídrica e tudo mais, o Brasil ele tem uma posição privilegiada. O Brasil ele se destaca na disponibilidade hídrica. Por quê? Porque o Brasil é o país que tem a maior rede de rios do mundo, certo? Contudo, né, nem tudo são flores, essa água também é distribuída de forma irregular no nosso território. A Amazônia, a região amazônica, né, vai possuir grande quantidade de água doce e vai ter uma concentração populacional pequena. Já na região sudeste, a gente vai ter a situação ao contrário, invertida. A gente vai ter a maior população do país, a maior concentração populacional e vamos ter bem menos disponibilidade de água doce. Em 2014, teve uma polêmica, né, envolvendo as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. Por quê? Porque o governo de São Paulo pediu autorização ao governo federal, né, a presidência, para poder utilizar a água do Rio Paraíba do Sul, por causa de uma escassez de chuvas. A gente teve um período prolongado de estiagem, o sistema Cantareira ficou bem abaixo do esperado e, com isso, o governo de São Paulo pediu para usar os recursos do Rio Paraíba do Sul. Só que o governo do Rio de Janeiro foi contra, porque, né, aqui a gente também já sofria com problemas de abastecimento de água. E quais são as alternativas que a gente tem para economizar água, né? Para pensar sobre isso. A primeira é o reuso da água, não para consumo humano, né? Mas para o uso em indústrias, para lavagem de água de áreas públicas, para descargas, né, sanitárias no banheiro. A gente vai ter também o aproveitamento da água da chuva, né, captada e armazenada da maneira correta, pode ser usada também na indústria, dá para regar jardins, dá para levar calçadas, né, áreas públicas, carros, dá para irrigar plantações. Então, só nisso a gente já teria economizado água para caramba. E também existe o método de dessalinização, que é a retirada do sal da água salgada. Alguns países, né, que já contam com esse panorama de falta de água potável construíram usinas de salinização, só que é um processo extremamente caro, por isso que ele é pouco adotado. Tá bom, gente? Para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje, vamos fazer os exercícios diversos número 5. Questões da 12 a 22 e nós vamos ter a atividade devolutiva 2, referente, né, ao capítulo 3. O que eu quero que vocês façam nessa atividade, galera? Vocês devem explicar as alternativas para economizar água vistas na aula de hoje. O reuso, o aproveitamento da água da chuva e a dessalinização. Ilustrações são fundamentais, serão avaliadas e o trabalho de vocês nessa explicação deve ter pelo menos 20 linhas, tá bom? Então caprichem. Um beijo, a gente fica por aqui. Se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!